Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós veremos o livro de Apocalipse. Começaremos com o capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Saiba que nós não vivemos num mundo maniqueísta. Deus é soberano. Aproveite aí agora que você está no canal de vídeo da Semeadores, da Igreja dos Semeadores, e inscreva-se no nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like nos ajudando no nosso canal. Qual o propósito do livro de Apocalipse? Estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, pela afirmação de que Deus governa a história. E certamente a levará a uma gloriosa consumação do julgamento e bênção em Cristo Jesus. Soberania e governo não implica na ausência de responsabilidade humana. Ela também ainda falará das verdades fundamentais que estão em Apocalipse, que a igreja enfrenta muito sofrimento nesse mundo pecaminoso, que Deus requer arrependimento sincero e fidelidade paciente da parte do seu povo, que Deus governa a história, de tal modo que o mal não prevalecerá contra a igreja e nem que ele vilipendia a vontade humana. Jesus retornará em glória, trazendo castigo final para o ímpio e bênção final para o justo que triunfar. Queridos, eu não creio em um reino dividido em que duas forças se opõem para conquistar o mundo, duas oposições. Eu creio na soberania de Deus e no seu reino único. Assim jamais mesmo haverá triunfo do mal. Deus é soberano, está acima de tudo e de todos. Há tanto mesmo que falar, que meditar, que estudar, que se aprofundar, que se dessemos corda à nossa imaginação, não haveria livros no mundo inteiro para conter todas as nossas reflexões. Não é esta a minha intenção, mas chamar a atenção dos leitores naquilo que foi chamada a atenção e assim compartilhar com os amados a nossa visão. Por exemplo, no início, bem no começo, foi Deus quem deu a revelação ou o Apocalipse. Essa é a principal característica do livro. Deus deu o Apocalipse. Deus deu para seu Filho Jesus Cristo. Também Deus, para mostrar aos seus servos o futuro. Jesus envia um anjo, o seu anjo, que notifica seu servo João. João, então, atesta tanto a palavra de Deus como o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Deus, Jesus Cristo, anjo, João, as 7 igrejas. Deus deu o Apocalipse para Jesus Cristo. Essa é a principal característica desse livro, é que ela é uma revelação dada por Deus para Jesus Cristo. Preste atenção, o Apocalipse é uma revelação dada por Deus, pelo Deus Pai, para Jesus Cristo. Jesus Cristo então envia seu anjo para notificar João. O anjo notifica João. João atesta a palavra de Deus. Atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, e também comunica às 7 igrejas a mensagem que deu. João estabeleceu o cenário, versos 1 ao 8, o cenário para sua epístola, exaltando a Cristo como a fonte da sua redenção, identificando a si mesmo e aos seus destinatários. João inicia o seu livro com uma abertura bastante elaborada. Sua introdução se divide em 3 partes, as quais veremos agora. Temos um prólogo, versos 1 ao 3, temos as saudações do verso 4 e 5a, e louvor, versos 5b até o verso de número 8. O prólogo, versos 1 ao 3. Esses 3 primeiros versículos orientam o leitor a respeito do conteúdo que podem esperar. É colocada a ênfase na autoridade divina da mensagem, no seu caráter de certeza. Observe a palavra devem no verso 1 e sua relevância crucial no verso de número 3. Deus providenciou o processo de comunicação com todo cuidado. A mensagem originou-se em Deus Pai, muito importante. Ela foi dada a Jesus Cristo.
Ela foi comunicada a João por intermédio de um anjo enviado por Jesus Cristo. João testificou escrevendo-a, verso 2, e todos são incentivados a ler e também a ouvir. A revelação é de Jesus Cristo que foi dada por seu Pai, para ser mostrada aos seus servos que em breve, verso 1, irá acontecer. A guerra espiritual acontece ao longo de toda a história da igreja e as 7 igrejas logo experimentariam todas as dimensões do conflito. Além do mais, os últimos dias mencionados nas profecias do Antigo Testamento haviam sido inaugurados na ressurreição de Cristo, conforme está em Atos 2, versos 16 e versos 17. O tempo de espera está determinado e Deus está conduzindo a fase final da sua batalha, vitoriosa contra o mal. Segundo esse cálculo, é a última hora. 1 João 2, 18. É João aqui quem dá testemunho de Jesus Cristo, verso 2. Em consequência da atual realidade de perseguição, o tema de testemunho ecoa ao longo de todo o livro de Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha proeminente e imitá-lo pode incluir o martírio. Apocalipse é em si mesmo um testemunho destinado a fortalecer o testemunho dos seus leitores. João logo proclama uma bem-aventurança aos que lerem sua carta, ou as palavras dessa profecia. A Apocalipse pronuncia não apenas a condenação dos infiéis, mas também as bênçãos aos fiéis. João chamou seus escritos nessas cartas de proféticos, verso 2. Semelhante a muitas profecias no Antigo Testamento, Apocalipse combina visões do futuro com exortações à fidelidade. A profecia é uma forma distinta e inspirada de testemunho cristão. Também a bênção se estende aos que ouvem e guardam as coisas escritas. O Apocalipse não tem propósito de estimular a fantasia dos seus leitores, mas de fortalecer, assim, o coração deles. Saudações, versos 4 e 5a. Essa saudação segue o estilo formal de uma carta grega, identificar o autor e os seus destinatários. Ela está endereçada a 7 igrejas da província da Ásia. Apocalipse é organizada em 7, em setes, o número simbólico da completude proveniente da semana original da criação. A escolha de 7 igrejas expressa a importância da mensagem para todas as igrejas. A província romana da Ásia localiza-se de onde fica a Turquia Ocidental. Ele o saúda com a graça e a paz da parte. Por parte, observe a origem da graça e paz da Trindade. Deus o Pai, daquele que é, o Filho e o Espírito, daquele que é, que era e que há de vir, semelhante ao nome divino de Êxodo 3, 14 e 15. Dos 7 Espíritos que estão diante do trono, ou Espírito sétuplo, o Espírito Santo é descrito como 7 vezes pleno, conforme Zacarias 4, versos 2, verso 6, de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Sobre o Filho, João diz que ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, Deus e Pai. A ele sejam a glória para todo sempre. Amém. Os papéis-chave de Jesus Cristo nesse livro são antecipados nessa descrição: fiel testemunha, primogênito, soberano. Porque essas coisas subsistem em Cristo, o simbolismo trinitário dos versos 5 do capítulo 4 e versos 1 aos 14 do capítulo 4, verso 1 ao 5:14, forma a base para o livro. Pelo fato da Trindade ser profundamente misteriosa, o simbolismo de Apocalipse tem uma profundidade inexaurível. O Apocalipse, nós vejamos o louvor agora, dos versos 5b ao 8. O Apocalipse inicia com um louvor a Deus, que é semelhante ao início da maioria das cartas de Paulo. Os temas de soberania de Deus e de redenção, bem como da segunda vinda de Cristo, repetem-se ao longo de todo o livro. O tema do culto e louvor a Deus estende-se também por todo o livro, porque o louvor é parte integrante da guerra espiritual. Ao explicar que somos reinos e sacerdotes para servir a Deus e Pai, João aplicou a passagem de Êxodo 19, verso 6, a todos os crentes de todas as nações, porque eles coletivamente gozam do governo de Deus e, como sacerdotes, têm acesso íntimo a Ele. No futuro, eles reinarão com Ele.
Os propósitos da redenção que estavam incorporados no êxodo de Israel do Egito foram cumpridos por meio de Cristo. O tema do culto sacerdotal de acesso a Deus é complementar ao tema do templo em Apocalipse. João anuncia que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. O retorno de Cristo para trazer o castigo aos seus inimigos encorajava João e seus leitores durante a perseguição que eles sofriam. No verso 8, Jesus se identifica, veja lá, confere aí na parte escrita, como o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Deus é o Alfa, o Criador, e o Ômega, o Consumador. Como é, o que era e o que há de vir. É Senhor de tudo, do passado, do presente e do futuro, como é sugerido pela afirmação. Aquele que é, que era e que há de vir. Sua soberania na criação garante o cumprimento dos seus propósitos na nova criação. No futuro, Deus virá para consumar todos os seus propósitos. Deus não está limitado ao tempo. Ele é atemporal. Como Todo-Poderoso. As visões. Começam as visões a partir do verso 9 e vai até o verso 5 do capítulo 22. 7 ciclos de visões altamente simbólicas sobre os desafios e as bênçãos presentes e futuras são descritos para encorajar os crentes a permanecerem fiéis a Cristo, enquanto passam pelo sofrimento e para adverti-los sobre o perigo de abandonarem a Cristo. Então, duas coisas reais aí. Nós vamos enfrentar sofrimento e nós devemos perseverar em permanecermos fiéis a Cristo. Uma oitava visão, descrevendo a Nova Jerusalém, também é apresentada. Veremos nessa longa parte, que vai do verso 9 do capítulo 1 até o verso 5 do 22, essas 7 mais uma visões. Nesses capítulos, João compõe o corpo principal de sua carta, relatando a série de visões que ele teve. Esse material se divide em 3 seções principais: uma visão de Cristo, exortações às 7 igrejas e uma série de visões celestiais. A visão de Cristo, nós veremos aqui, ela vai dos versos 9 ao 20 do primeiro capítulo. As exortações às 7 igrejas vai do verso 1 do capítulo 2, amanhã, até o verso 22 do capítulo 3. E depois, a série de 7 visões celestiais vai do verso 1 do capítulo 4 até o verso 5 do capítulo 22. Vejamos o início agora, que é dos versos 9 ao 20, a visão de Cristo, o rei, sacerdote e juiz. Desde o verso 9 até o 20, veremos essa visão espetacular de Cristo como rei, como sacerdote e como juiz. Cristo aparece como rei majestoso e juiz do universo e aquele que dirige as igrejas. João representa toda a igreja. Ele se identifica como nosso irmão e companheiro, companheiro na aflição, companheiro no reino, companheiro na perseverança. Aflição, reino e perseverança. A exortação prática à perseverança e a permanecer fiel em meio à perseguição percorre todo o Apocalipse. Pátimos era uma pequena ilha na costa ocidental da Ásia Menor. Em Pátimos estava localizada uma colônia penal romana que era usada para aprisionar pessoas consideradas perigosas para a boa ordem. João diz estar nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João explica que foi arrebatado em espírito. O Espírito concedeu visões a João e o transportou para pontos especiais que ele poderia contemplá-las. O dia desse arrebatamento de espírito se deu no dia do Senhor, domingo, o dia do culto cristão celebrando a ressurreição de Cristo. A celebração do domingo antecipa a celebração da vitória final de Deus. João diz que ouviu por trás dele uma grande voz, como de trombeta, a voz de Cristo. Vozes e ruídos altos indicam o poder e a relevância universal das mensagens e também dos acontecimentos. A voz dizia para ele escrever num livro tudo o que ele via e ouvia, e depois enviar às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. É a mesma voz que também falou com Ezequiel lá no templo, mostrando as características dele, e mandou ele anotar tudo.
escrever tudo o que ele via e ouvia. Curioso, João se volta para conferir quem era que estava falando com ele e vê 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros simbolizam as igrejas em função de levar a luz ou testemunhar. Isso também nos aponta que as 7 igrejas têm a palavra de Deus nela. Cristo caminha entre as igrejas como Senhor, pastor e sacerdote. Assim como a nuvem de glória de Deus concedeu habitar no tabernáculo e no templo, ambos os quais tinham candeeiros. O caráter de Deus como luz, 1 João 1,5, é surpreendentemente manifesto em Cristo, mas também se reflete de várias maneiras em sua criação. Por exemplo, em anjos flamejantes, na luz natural, nos candeeiros do templo, nas igrejas, em cada pessoa individualmente. Desse modo, Cristo apresenta o padrão do qual o destino do universo é resumido. Dos versos 13 ao 18, Cristo aparece em glória avassaladora. As características dos versos 12 a 16 do capítulo 1 lembram Ezequiel, nos versos 25 a 28 do capítulo 1, também Daniel, dos versos 9 e 10 do capítulo 7, e versos 5 e 6 do capítulo 10. Mas também incluem algumas semelhanças mais antigas, com muitos dos aparecimentos de Deus no Antigo Testamento. A visão mostra Cristo como juiz e aquele que governa, primeiro sobre todas as igrejas, mas também sobre todo o universo. Sua divindade, autoridade e conquista da morte garante a vitória final. Essa visão da soberania de Deus, exercida por meio de Cristo, é o ponto central e fundamental da mensagem do Apocalipse. A impetuosidade guerreira de Cristo antecipa o seu papel na batalha final, mas também olha para trás, para as batalhas de Deus no Antigo Testamento. Cristo estava no meio dos candeeiros, ou seja, ele se encontra no meio das 7 das suas igrejas. Essas são as características que João viu naquele que estava no meio dos candeeiros. Repare nessas características. Um semelhante a filho de homem, ele estava vestido de roupa talar, ele estava cingido à altura do peito com um cinto de couro, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Você viu aí 7 características. É um livro que vai trabalhar muito com simbolismo e com números, né? Agora compare com a visão do anjo que teve Daniel no capítulo 10, provavelmente do anjo Gabriel. Esses versos 5 e 6 do capítulo 10 de Daniel dão uma visão detalhada dele, Daniel 9:21, ou daquele que falou por Gabriel, Daniel 8:16. A aparência dele era semelhante à da glória do Senhor. Para outras referências a anjos, podemos ver em Juízes 13:6, Ezequiel 9:2-3, capítulo 10, verso 2, Lucas 24:4. Reparemos melhor em sua aparência incrível. Olha lá, vestido de linho, lombo cingido com ouro fino de ufaz, corpo era como berilo, rosto como um relâmpago, olhos eram como tochas de fogo, braços e pés como brilho de bronze polido, voz das suas palavras como voz da multidão. Não é semelhante bastante, né? Quando João teve a sua visão, do mesmo modo que Daniel, não resistiu. Ele caiu no chão, aos pés do Senhor como morto. No entanto, o Senhor pôs nele a sua destra, ele diz palavras de encorajamento e ele se fortaleceu e ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Semelhantemente também aconteceu o mesmo com Daniel, né, que o anjo o fortaleceu depois da visão. Ele é o primeiro e o último, ou essencialmente o mesmo que o Alfa e o Ômega, uma descrição atribuída ao Pai no verso 8. Apocalipse indica a divindade de Cristo dando-lhe o mesmo título de Deus, o Pai, indicando na visão dos versos 13 a 16 que ele compartilha dos atributos de Deus, assim como ele compartilha da sua soberania. Nós só compartilhamos com Deus dos seus atributos comunicáveis. Os atributos não comunicáveis, onisciência, onipresença, onipotência, Deus não compartilha isso conosco. Mas com Jesus é compartilhado tudo, né? Os comunicáveis, os incomunicáveis. Ele é aquele que vive. A ressurreição e a nova vida de Cristo fornecem nova vida para o seu povo e a renovação do próprio mundo.
E ele é também aquele que tem as chaves da morte. Essa frase antecipa o verso 14 do capítulo 20. Jesus pede a João que escreva todas as coisas que ele tem visto, as que são e as que as depois que hão de suceder. Uma referência ao passado, ao presente e também ao futuro. Cada seção do Apocalipse contém referências significativas aos 3 períodos. No verso 20, Jesus explica a João o mistério das 7 igrejas, ou das 7 estrelas, que estavam na destra dele, dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos e os candeeiros as igrejas. A palavra grega aqui empregada significa mensageiros. Pode se referir a mensageiros humanos, especialmente os pastores das igrejas ou aos seres sobrenaturais. A proeminência de anjos no Apocalipse apoiaria, nesse caso, a última hipótese. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse é o verso de número 1 de Apocalipse 1, que termina no verso de número 20, que diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pois é, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas, foi dito a João que escrevesse. Assim devemos estudar o Apocalipse tendo em vista essa dica. Entendeu? Deus mandou essa mensagem para seu Filho, Jesus Cristo, que enviou o seu anjo para comunicar a João, que é testemunha de tudo isso, que nos deixou esse relato. Então, as coisas que ele viu, que ouviu, que hão de acontecer, tudo que lhe foi permitido, está escrito aí no Apocalipse, para nós lermos, estudarmos, meditarmos, sempre tendo em vista que é a origem dessa mensagem. Ela não se originou ali na esquina, nem no conhecimento humano, mas se originou lá do alto, do Pai das Luzes. Fiquem com Deus, amanhã estaremos aqui com o capítulo 2, a primeira e a segunda morte. Veremos isso amanhã no capítulo 2. Aproveite aí que você está no nosso canal, inscreva-se nele, clica aí no sininho à esquerda, todo dia tem vídeo novo. E já dê o seu like. Já estamos aí com quase 1189 capítulos, tirando os 22, nós teríamos 1167. Hoje, então, fizemos o 1168 capítulos, 1168 vídeos, 1168 dias. Tá vendo como é que é? Dia a dia Deus vai nos concedendo vitória. É assim na sua vida. Nós temos que ir no passo do gado, como ensina-nos o pastor Orcélio, se referindo aí a Jacó e Esaú. Esaú queria que Jacó acelerasse os passos e Jacó disse: calma, iremos no passo do gado e no passo das crianças e dos mais velhos. Então, devagar, com calma, a gente chega lá, não desanimando, perseguindo em frente, nós vamos chegar lá. Que bom, que nós começamos esse livro de Apocalipse, tem muita coisa para a gente estudar, para a gente aprender. Aproveite aí, já falei para você se inscrever e já a parte escrita aí, que tem muito conteúdo, viu? Vale a pena estudar, meditar, refletir. Conteúdo escrito, jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, adquira nossos produtos. www.semeadores.com.br. E nosso programa de rádio, Momento Missionário, Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos, todas as quartas-feiras, às 15 horas. Não perca, sintonize aí. Deus abençoe, é radio.semeadores.com.br. A todos um bom dia, fiquem com Deus e, como dissemos sempre, principalmente agora, Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.